Bom dia, irmãos! Estamos aqui para mais um Desperta Colonial. Eu me chamo Tainá. Eu não sei se você já viu um diamante, nem que seja pela internet mesmo ou pela televisão, mas independente de você ter visto ou não, nós sabemos que o diamante é uma pedra preciosa. O diamante é também conhecido por ser uma pedra bem dura, bem forte, bem rígida. E é por isso que ele não arranha. O seu brilho, ele se torna eterno. Então, ao pensarmos em um diamante assim, firme e forte, que não pode ser arranhado e que seu brilho é eterno, me faz lembrar do Evangelho, que tem o seu brilho marcado pelo sacrifício de Cristo na cruz. E é desse Evangelho que Paulo vai dizer no texto de Romanos. Então vamos ler comigo em Romanos 3, o capítulo 21 a 27. Apesar da gente ler todo esse trecho, nós vamos focar até mais ou menos o versículo 25, que diz assim a palavra de Deus. Vou ler para os irmãos. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Amém, irmãos? E é interessante que nesse trecho, Paulo, logo no versículo 21, ele inicia com uma conjunção adversativa mas. E aqui não se trata de uma referência ao tempo, mas de uma mudança do argumento de Paulo. Se nós observarmos o que foi dito anteriormente, se lembra no versículo 20? Paulo, ele mostrou a impossibilidade de conquistar a justiça pelo esforço humano. E agora ele passa a explicar a justiça que o próprio Deus nos deu. Vemos no versículo 21 que recebemos a justiça que tem uma fonte. E essa fonte é a justiça de Deus. A fonte é Deus. Uma justiça que cumpre tanto o castigo quanto os ensinos da lei de Deus. A morte substitutiva de Deus trouxe o pagamento de toda a penalidade que jamais nós conseguiríamos pagar. Essa justiça de Deus, ela é eterna. Uma vez recebida do Pai, nós desfrutamos dela para sempre. Isso está no versículo 21. Depois dos versículos seguintes, há 4 lições como essa justiça chega para nós que somos pecadores. A primeira delas está logo no versículo 22. Por meio da fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Observe que não é uma fé qualquer. Essa fé é a fé em Cristo Jesus. Você pode ter uma fé muito grande, porém essa fé pode estar depositada no lugar errado. Tenha fé em Cristo Jesus, mas lembre-se que não é a fé que nos salva, ela é apenas um meio. A segunda lição, nós vemos então, já está logo no versículo 23, que diz que a justiça não pode chegar até nós pelos nossos próprios esforços e atos. Nós somos criados à imagem de Deus para dar glórias a Ele, isso nós vemos em Gênesis. Porém, quando o pecado entrou, nós não podemos nos relacionar com Deus, que é santo e viver na presença de Deus. Nós não conseguimos pelos nossos próprios esforços. A terceira lição está no versículo 24. A justiça de Deus chega até nós de forma gratuitamente. Lembra que na primeira lição eu mencionei que não é a fé que salva?
Porque se nós pensarmos assim, nós podemos pensar que ela nos traz a salvação. E não é. A justiça foi concedida a nós de forma gratuita. É a obra de Cristo na cruz que tem todo o mérito da nossa salvação. Nós não podemos confundir isso. A fé é apenas a maneira de como nós recebemos essa justiça. E o porquê, então, isso é tão importante para todos nós? Por que é importante pensar nisso? Porque se você acreditar que a sua fé, a sua crença é a causa da sua salvação, você não vai mais olhar para Cristo. Você vai olhar para a sua fé e isso pode estimular o seu próprio orgulho. Por exemplo, pensar assim, porque eu sou salvo porque eu depositei minha fé em Cristo Jesus. E é exatamente que isso Paulo vai mencionar no versículo 27, por isso que nós lemos. O evangelho, ele não oferece base alguma para nós nos orgulharmos. E aí tem a quarta lição que Paulo diz no versículo 25, em que devemos depositar a nossa fé. Devemos depositar a fé na obra de Cristo Jesus na cruz. A fé que salva está em Cristo Jesus, aquele que foi crucificado, que morreu e ressuscitou. Nele nós somos justificados e não há distinção alguma, porque todos nós, todos somos pecadores e necessitamos da justificação de Deus. Essa justificação de Deus faz por meio da redenção em Cristo Jesus, que está no final do versículo 24. Sendo nós pecadores, impossibilitados de nos relacionarmos com Deus, Deus envia o seu Filho Jesus para morrer na cruz. É o sangue de Cristo na cruz que nos justifica, retirando de nós toda a ira de Deus. A cruz é a demonstração tanto da justiça de Deus quanto do amor justificador. A cruz mostra que Deus ele é justo, porque ele se importa com o mundo ao estabelecer alguns padrões que nós devemos seguir e também de nos responsabilizar por cada ato que nós temos deles. E também é justificador que fez todo o necessário para nos perdoar e nos restaurar. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o evangelho forte, brilhante e valioso, assim como o diamante que nós já mencionamos. Tenha fé em Cristo e não se orgulhe disso. Olhe sempre para Cristo, pois Ele é o único conteúdo desse evangelho. Busque a Deus e o adore pelo que Ele fez por nós. Amém? Que Deus possa te abençoar. Um ótimo sábado e um bom final de semana.